Olá, muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vou falar de Pentecoste, falar um pouquinho a partir desse livro de Padre Diego Jaramillo, ele que é um dos pioneiros da renovação carismática católica. Estamos na semana de Pentecostes e ele traz nesse livro algo maravilhoso sobre Pentecostes, sobre o Espírito Santo. Pentecostes cósmico, Pentecostes da vida, Pentecostes renovador, Pentecostes da ressurreição, além de outros temas, Pentecostes da razão, da revelação, Pentecostes de santificação, de arrependimento e conversão, Pentecostes da unidade, do perdão, do serviço, da libertação, da bravura, messiânico, Pentecoste dos carismas, da alegria, do entusiasmo, da missão. Que livro maravilhoso de Padre Diego Jaramillo, ele que, como eu já disse, é um dos pioneiros da renovação carismática católica e se dedicou muito a estudar a Santíssima Trindade, estudar o Espírito Santo, a pneumatologia. E esse livro, ele, além de trazer os temas, traz também um material para aprofundar nos temas. Um livro maravilhoso, muito bom de se ler, Pentecostes Perene. Ele foi vendido há um tempo atrás pela editora da RCC Brasil, mas ele continua ainda à venda em um livro que nos leva a ter um conhecimento mais profundo sobre a pessoa do Espírito Santo e essa obra maravilhosa que ele quer fazer na vida de cada discípulo de Jesus Cristo. Como o tempo não permite falar muito aqui do livro, eu vou escolher falar aqui do Pentecostes renovador. Mas depois, se você se interessar, pode adquirir esse livro e fazer um estudo mais profundo sobre os tipos de Pentecostes. Pois é, aqui na página 19 diz o seguinte: o Espírito origina a cultura da vida. O homem causa a morte, pois quer se converter no discernidor do bem e do mal, prescindindo de Deus e, com frequência, se engana. Mas Deus vence o mal, sara o homem débil, o fortalece e renova. O Espírito de Deus cura integralmente o homem, corporal, psicológica, social e espiritual. Que Pentecoste nós mais precisamos no nosso dia a dia? Hoje, eu e você, que Pentecoste se faz tão necessário na nossa vida? Será que é o da alegria, o da santificação, o da renovação, o da missão, o do entusiasmo? Todos esses Pentecostes se fazem necessário para a nossa vida. Se olharmos a história do povo de Deus, vemos que desde Moisés que o Pentecoste acontecia na vida do povo de Deus, do povo que caminhava em busca da terra prometida. Pois é, outro tema importante aqui, Pentecoste de santificação. Quando, na profissão de nossa fé, falamos da igreja, afirmamos que ela é santa, ou seja, que é uma comunidade impregnada, unida, fortalecida e dinamizada pelo Espírito Santo. A igreja quer dizer a congregação de todos os discípulos de Jesus batizados no Espírito Santo. Deve ser uma escola de santidade. Pentecoste de santificação. Inclusive, essa é uma das definições mais comuns para nós, né, sobre o Espírito Santo. É aquele que nos santifica. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, como um grande pássaro, pairando sobre as águas. O Espírito Criador. Que maravilha a gente meditar sobre o Espírito de Deus, esse Espírito que tudo faz na face da terra. E estamos na semana de Pentecostes, já nos preparando
na semana da novena, né? Na semana da unidade dos cristãos, já nos preparando para a grande festa de Pentecostes, que lá no início começou com os 50 dias, onde se celebrava a colheita, e depois passou-se a se celebrar os 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo. E a igreja continua celebrando até hoje Pentecostes. E se a gente olhar quantos Pentecostes têm acontecido na história da humanidade, vamos lembrar aqui de Santa Helena Guerra, podemos assim dizer, né? Que bem veio para a igreja a partir daquela serva, daquela filha de Deus, Helena Guerra. Como o Espírito Santo a usou? Na vida dela aconteceu um grande Pentecostes. E agora, com a sua canonização, o que mais Deus quer fazer na vida da sua igreja pela ação do Espírito Santo? Que Pentecostes aconteceu na vida dela? Aquelas 13 cartas enviadas ao Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII consagra o século XX ao Espírito Santo, um outro Pentecostes. E aí vem o Concílio Vaticano II, um outro Pentecostes. E aí vem a história da renovação carismática católica, lá em Duquesne, no ano de 1967, na Pensilvânia, Estados Unidos, um outro Pentecostes. Quantos Pentecostes têm acontecido na vida, na história da igreja, na vida do povo de Deus? E continua acontecendo, como diz o livro, Pentecostes perene, Pentecostes da alegria, da missão, do amor, do entusiasmo. O Espírito Santo que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, como diz aqui no livro. O Espírito Santo que tira o homem desse estado de morte, de caos, desse estado de autodestruição e torna o homem imagem e semelhança de Deus, tendo um olhar espiritual, uma visão espiritual, vivendo conforme o plano original de Deus. O Espírito Santo tem esse poder de tudo isso realizar na nossa vida. Futuramente eu pretendo fazer um outro vídeo falando um pouco mais desse livro Pentecostes Perene, para não me prolongar, vou já finalizando aqui. Pois é, um livro maravilhoso de Padre Diego Jaramillo. Claro que tem tantos outros sobre Pentecoste, Escritos de Fogo também, tantos outros livros da editora RCC Brasil que fala sobre Pentecostes, sobre o Espírito Santo. Que a gente possa continuar ainda esses 2 dias de novena, já nos preparando para domingo celebrar com muita alegria a festa de Pentecostes, a segunda maior festa da igreja. A primeira maior festa é a ressurreição, a Páscoa. E a segunda é Pentecostes. Vem Espírito Santo e renova a face da terra e renova a nossa vida. Lembrando mais uma vez que esse livro nos leva a ter uma experiência pessoal com a pessoa do Espírito Santo. Não só vê-lo como Espírito Criador, mas como aquele Espírito de Deus que quer se relacionar constantemente conosco e nos fazer superar todas as mazelas, todo o mal que está dentro de nós. O Espírito Santo quer nos fazer superar e ser homens e mulheres espirituais, sobrenaturais. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós, enche a nossa vida com teu poder, transforma-nos verdadeiramente. Espírito Santo, dá-nos a graça de viver para Deus, viver conforme a vontade do Senhor, guardando os conselhos evangélicos, fazendo a vontade de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Nos santifica, nos dá ânimo, entusiasmo, alegria, fervor, amor. Amor a Deus, amor ao nosso próximo. De nos dar a graça de cumprir a nossa missão aqui na terra, segundo a vontade do nosso Deus. Deus seja louvado. Peço que você compartilhe esse vídeo
Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assim estará nos ajudando a evangelizar. Também deixe o seu like, porque isso é importante também para a propagação do vídeo. Um abraço.